vou fazer uma perguntinha. Todo mundo que chega aqui fala isso, né? Vou fazer uma perguntinha para vocês. Mas eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Quem você quer ser quando você envelhecer? Ou, se essa for meio difícil, como você quer viver quando você envelhecer? Ficou mais fácil? Eu comecei a me fazer essas e outras perguntas desse gênero há uns 5 ou 6 anos atrás, quando eu estava numa mesa de trabalho, uma mesa diversa, várias faixas etárias, todo mundo conversando sobre projetos, sobre trabalhos. E até que uma pessoa olhou para mim e falou assim: nossa, que bacana, você faz muitas coisas, você tem envolvido em vários projetos. Quando eu ficar velha, eu quero ser como você. E aí eu travei na pose do sorriso. Falei, e levei uns segundos assim para pensar, quem é a velha? Né? Olhei, falei, não, sou eu mesmo. Né? A velha que ela quer ser. Eu falei, essa é a parte boa, porque tem uma amiga que diz que uma pessoa disse para ela que não queria ser como ela quando envelhecesse. Então, eu estou no lucro, né? Pelo menos a pessoa queria ser. E aí eu fui, e aí voltei para casa, né? Eu travei o sorriso e continuei, obrigada. E continuei e falei, tá, então eu sou velha. Que mundo é esse da velhice? E eu fui entender que a primeira coisa de todas é que nós ficamos velhos primeiro pelos olhos dos outros. Eu olhava no espelho, via ali que tinha umas coisas meio despengadas, um negócio, mas velha era uma palavra meio forte. Mas aí eu entendi que no olhar dos olhos, no olhar dos outros, sim, eu estava velha. E que mundo é esse? Aonde eu estava entrando? E se eu estou entrando nesse mundo e eu serei velha, eu quero ser velha o maior tempo possível. E eu quero ser velha o maior tempo possível com saúde. Que mundo é esse? Né? E aí eu fui, então, tentar descobrir e buscar as respostas de que mundo é esse. E me deparei com a informação que ele acabou de repassar, dados de IBGE, de que a partir de 2030, ou seja, amanhã, o Brasil vai passar a ser um país com mais pessoas acima dos 50 anos do que jovens de 0 a 14. E isso muda muita coisa. Muda praticamente tudo dentro da estrutura da sociedade. De saúde a previdência, de mobilidade a consumo. Muda muita coisa. E mais interessante do que isso é que não é uma questão que vai ser revertida. Cada vez mais nós teremos mais pessoas mais velhas no país. O que a gente faz com essa informação? Falei, bom, então eu estou entrando num mundo onde eu serei parte de uma quase maioria. Então, você fazer parte de um grupo que vai crescer cada vez mais. E o que isso quer dizer? Bem recentemente, coisa de 20 dias atrás, o IBGE lançou os dados do censo 2022, especificamente falando sobre envelhecimento. E aí que nós já somos, e eu me coloco, a idade, só para a gente fazer um alinhamento aqui, a idade de ser idoso no Brasil é 60 anos. Então, virou dos 59 para 60, você já pode usar aquela faixinha. Antigamente, aquele pitograma que tinha uma bengala, agora é uma pessoinha com 60 a mais. Então, 60 anos. E eu falo, vocês vão ver usando nós, porque eu, daqui a pouco, estou fazendo parte disso. Então, somos, hoje, no Brasil, 22 milhões de pessoas, fazendo com que quase 12% da população já tenha mais de 60 anos. E se a gente incluir os 50 a mais, esse número fica muito mais representativo. E aí que nós temos dentro disso a expectativa de vida. Porque, ok, sabemos que estamos envelhecendo, mas durante quanto tempo estaremos envelhecendo? A idade média da expectativa de vida no Brasil é de 77 anos, sendo na faixa de 73, 74 para homens e 80 anos para mulheres. E aí a gente tem vários desdobramentos de por que os homens estão vivendo menos e as mulheres estão vivendo mais. Mas nós temos um outro fator. E aí começam as questões com as quais eu me deparei e falei, a gente precisa pensar melhor sobre isso.
Estamos vivendo mais, sem dúvida alguma, vários avanços estão fazendo com que a gente viva mais. Mas estamos vivendo melhor? Um estudo da Rede Nossa São Paulo, na cidade de São Paulo, e a gente pode replicar isso para o tamanho do Brasil, mostra que nas regiões mais ricas da cidade de São Paulo, a expectativa de vida supera a média nacional e vai bater lá na casa dos 80 anos. Nas regiões mais empobrecidas, nas periferias, as pessoas não chegam a envelhecer. A expectativa de vida é de 59 anos. São 20 anos de diferença que a qualidade de vida pode dar ou tirar de você. E isso é uma outra informação em que eu fiquei... De qual time eu quero fazer parte, ou quem eu posso impactar, qual é a informação que eu posso levar para o maior número de pessoas para que a gente consiga transformar uma disparidade de 20 anos na qualidade de vida de quem tem ou de quem não tem condição de envelhecer. E aí a gente tem algumas outras considerações para fazer. Não dá para a gente falar de envelhecimento do Brasil. Nós precisamos falar de velhices, envelhecimentos do Brasil. A velhice urbana é diferente da rural, que é diferente da pessoa com deficiência, que é diferente da pessoa LGBTQIA+. Cada uma da indígena, da periférica, da branca, da preta, cada uma desses grupos, cada uma dessas pessoas precisam de atenções, cuidados e têm necessidades diferentes. Um exemplo disso é que o IBGE também nos diz que 20% das pessoas acima dos 60 anos que são pretas ou pardas estão em situação de analfabetismo. E aí a gente vai para a questão de à medida que eu for envelhecendo, eu quero parar de trabalhar ou eu quero continuar trabalhando? E se eu quero continuar trabalhando é porque eu tenho um desejo genuíno de que eu acho que eu posso continuar contribuindo, porque eu tenho um sonho de fazer uma outra coisa que eu não pude fazer antes, ou porque eu vou ter que trabalhar para sobreviver? Em qual desses patamares nós estaremos? E aí é por isso que a gente entra com as questões fundamentais que estariam sendo pensadas ontem, né? Se a nossa curva vai virar, a nossa pirâmide vira daqui menos de 10 anos. Políticas públicas. Nós precisamos falar de moradia, nós precisamos falar de mobilidade, nós precisamos falar de saúde pública preventiva. E essa discussão, ela não, se está acontecendo num âmbito muito pequeno, porque a gente também não tem essa informação, né, de que estamos nos encaminhando para um país envelhecido, né? Então, essa questão de teremos que, ou vamos querer, ou vamos ter que trabalhar. Em contraponto com isso, a gente entra num outro viés, que é a economia prateada, que é um conjunto de produtos e serviços voltados para essa população 50+. Uma economia que movimenta hoje no mundo cerca de 7 trilhões. Né? Que no Brasil, hoje, cerca de 65% das pessoas na faixa dos 65 anos representam 5% dos 17% mais ricos do país. E essas pessoas que têm mais de 60, 50, 70 anos e que têm condições, elas consomem mais produtos de lazer, de autoconhecimento, para benefício próprio, consomem mais do que itens de necessidade básica. Essas pessoas estão sendo vistas pelo mercado como consumidores, já que a economia, então, é o que faz os olhos brilharem quando a gente vai pensar em planejamento. E aí eu trouxe um pouco desse perfil do consumidor 60+. Quem são? Onde vivem? Do que se alimentam? São pessoas que estão conectadas. Nós estamos nas redes sociais. Se estão fazendo bom uso ou não, é uma outra... Mas, enfim, estamos lá. Tá? Estamos conectados. Mas nós não nos sentimos representados pelas marcas, a não ser assim, um casal branco numa propaganda de medicamento. Uma mulher branca e sorridente numa propaganda de cola para a dentadura. Né?
Também temos essa opção. Também temos, por exemplo, um casal negro numa propaganda de crédito consignado, para deixar aquela mensagem nada subliminar que este grupo de pessoas deve precisar de um dinheirinho. E nós nos restringimos a isso, a medicamento, cuidados extremos de saúde e necessidade de pegar dinheiro emprestado? Pense nas pessoas na faixa dos 50, 60, 70 anos em volta de vocês. Elas estão assim? E a outra questão é que, assim, é um grupo altamente fidelizável. Então, nós estamos nas redes, nós consumimos, nós muitas vezes deixamos de consumir porque não nos vemos representados, mas se a gente encontra um produto, um prestador de serviço, uma marca que nos atende, que nos respeita, entende as nossas peculiaridades, é bem provável que a gente seja fiel àquela marca, vai divulgar para todo mundo e vai comprar muitas vezes de lá. Mas tem um fator bem interessante. Nós estamos conectados, nós somos altamente fidelizáveis, nós queremos mais representatividade, mas nós preferimos fechar negócio com pessoas e não com algoritmo. Então, não adianta você me falar assim, link na bio para comprar, eu não vou. Eu sei que o link está lá, eu sei que pode ter um WhatsApp, mas WhatsApp pode ser, vou conversar com uma pessoa, mas me cai num site que eu tenho que ficar colocando as coisas no carrinho, preguiça. Quero falar com gente de verdade, quero olhar no seu olho e saber o que você está vendendo foi realmente pensado para mim. E aí a gente entra numa questão de... Não estamos nos vendo lá. E por que não estamos nos vendo lá? Se somos um volume significativo de pessoas, estamos cada vez mais ativos, qual é a questão? Aonde ela esbarra? Com toda essa realidade que nós estamos vendo, para onde estamos nos encaminhando para o envelhecimento, por quê? E aí entra uma palavra, que pode ser que já seja do conhecimento de vocês, mas está sendo mais difundida agora, que é o etarismo, que é o preconceito relacionado à idade. Então, quando a pessoa me disse que eu estava velha, e eu devia ter uns 45, 46 anos por aí, eu comecei a sentir os pequenos etarismos no dia a dia. Nossa, mas você não vai pintar mesmo esse cabelo? Nossa, a pessoa depois de uma certa idade, acho que não fica bem se usar shorts. Nossa, eu acho que você está meio desatualizada profissionalmente, né? Já faz tanto tempo que você formou, acho que né? Melhor vamos compor um time mais novo. Então, eles estão ali, você vai escutando. E se você não está preparada para reconhecer que isso é etarismo, você vai aceitando que sim. Acho que eu estou mesmo fora do... Acho que eu não entendo mais tanto assim de comunicação. Talvez eu precise começar a usar uma roupinha mais... né? E aí você vai começando a internalizar, achando que isso é verdade. E não é. Então, mas é importante a gente saber também que o etarismo é uma via de mão dupla. Nós sofremos etarismo porque somos mais velhos, das pessoas mais jovens para nós, que somos mais velhos, e principalmente as mulheres, de novo isso, porque geralmente um homem grisalho é um sexy. Se deu bem na vida. Né? Olha como ficou muito melhor do que era. Uma mulher grisalha está melhorando, mas, em geral, é mal amada, desleixada, não se cuida, né? Olha lá, tadinha, né? Vai ficar mesmo no aposento, em casa, fechadinha. Não serve para mais nada. Mas existe também um contraponto, existe o etarismo das pessoas mais velhas com relação aos mais jovens, e provavelmente muitos de vocês já tenham sentido, mas são muito voláteis, cada hora querem uma coisa. Não tem resiliência, tudo eles vão embora, tudo eles não querem mais fazer, porque a gente aceitava tudo, né? Então, existe, tem pouca experiência, não conhece muito da vida.
né? Ouvimos isso. Então, a gente entender que o etarismo, muito forte, principalmente dos mais jovens com os mais velhos, mas existe o inverso também. Como é que a gente transforma essa realidade? Sem informação, nada acontece. O principal caminho dessa transformação é falarmos, divulgarmos, levarmos a palavra do envelhecimento positivo, da questão do envelhecimento no país para o maior número possível de pessoas em vários ambientes, no corporativo, na academia, nos ambientes públicos, nas marcas, nas lojas, para nós mudarmos a nossa visão, porque os pequenos preconceitos, os pequenos etarismos estão dentro de nós. Quem nunca falou, nossa, você está ótima para a sua idade? Para no está ótima. Tá? Não precisa dizer que está ótima para a sua idade. Ótima, a gente já entendeu. Tá? E a questão aí de formar ambientes multigeracionais. O que isso quer dizer? Eles já não existem? Existem. A universidade é um ambiente multigeracional. Geralmente, os professores são mais velhos e os alunos são mais jovens. Não é só isso, até porque a academia também será impactada com essa transformação. Cada vez mais pessoas acima dos 50 anos estão entrando em cursos universitários. A chance de que cada vez mais haja professores mais novos e alunos mais velhos é uma realidade crescente. Como é que, então, a gente transforma ambientes com várias pessoas de idades diferentes em realmente um ambiente multigeracional? Tirando a hierarquia, de que um sabe e o outro aprende. É a troca de saberes e habilidades que vai fazer com que a gente realmente possa transformar os ambientes, os negócios, as marcas, as pessoas. É falando, é entendendo que o jovem pode ser pouco resiliente, mas tem energia que você, de repente, não tem mais. É você entender que uma pessoa mais velha pode não ter tanta habilidade no mundo digital e, às vezes, ela nem quer ter. Mas ela tem um conhecimento que ChatGPT nenhum traz para você. Porque ele está paradinho lá em 2018, 2019. E a pessoa mais velha vai saber, não, mas vai saber questionar. Espera aí, não foi bem assim, isso que está escrito não foi bem desse jeito. Então, habilidades e saberes é a transformação que nós precisamos para qualquer ambiente. E eu deixo, então, esse convite para vocês, de pensar mais sobre o seu envelhecimento. Eu volto com as duas primeiras perguntas. Quem você quer ser quando você envelhecer? Ou como você quer viver quando você envelhecer? E aí, só para finalizar, eu gostaria de deixar uma frase que é um fato. Ninguém vai questionar isso. Só envelhece quem está vivo. A outra opção, vocês sabem qual é. Você pode não envelhecer. Está querendo? Eu, por enquanto, não. Prefiro envelhecer. Essa é a minha opção. E a última frase é a minha, pessoal. Eu digo que eu estou vivendo as aspirações e aspirações do envelhecimento. Porque acho que são mais pirações do que aspirações. Eu tenho algumas aspirações, mas aspirações são muitas. E é com essa visão que eu tenho tentado construir esse meu tempo maior possível na velhice. E eu tenho para mim que os primeiros 50 foram um treino, um esquenta bom. A diversão começou agora. Bora envelhecer?